E aí, bom dia, boa tarde, quase que eu falei bom dia. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Quem está assistindo depois, quem está entrando, cumprimentamos a todos com uma boa tarde. Boa tarde. Vou esperar o pessoal entrar. Boa tarde para quem já está chegando. Boa tarde, estou aqui fazendo umas anotações para passar para vocês, senão depois vocês me perguntam e eu não sei como responder. Pronto, está anotado. E aí, como é que vocês estão? Tá ótima, Bela Albuquerque chegou. Bora chamar a gente? Bora, para ver se alguém está disponível aí para nos assistir. Meus contatos aqui estão todo mundo azul, ninguém está verde, mas eu vou enviar assim mesmo. Vai que entra, né? Vamos lá, vamos chamar a galera. Bora chamar o povo. Quem está chegando aí? Sussu também, boa tarde. Façamos uma excepcional tarde. Bora chamar o povo, bora esperar. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Estão colocando em prática o que tem aprendido? Como é que está esse negócio aí? Como é que estão vocês? Vocês estão colocando em prática o que está sendo aprendido? Porque o conhecimento só vale se for praticado, né? Conhecimento sem prática não funciona. Ah, mas eu sei, sabe, mas não pratica. E aí, como aquele que construiu sua casa sobre a areia, e vem as tempestades e derruba. Então, você precisa entender que o conhecimento precisa ser prático, praticado e prático. Conhecimento prático para as devidas efeitos do que está sendo ensinado. Para o devido efeito do que está sendo ensinado, o conhecimento deve ser prático. Então, bem-vindo quem está chegando. Bem-vindo. Nossa querida Josefa da Suécia. Bem-vinda, Luciana Rosa. Eu conheci pessoal de uma família chamada Rosa. Família Rosa. Grandes amigos, por sinal. Esqueci o nome da... Caramba, esqueci. O nome da Rosa. O nome da Rosa é o nome de um filme. Bem-vindos. Bora começar, gente? Bora começar que hoje o dia está poderosamente bom e nós só vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Hoje é curtinho o nosso assunto, tá? Curtinho. Vamos falar dos benefícios da QS. Os benefícios da QS, da inteligência espiritual. Quais são os benefícios da QS? Bem-vinda, minha irmã Marta. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. E bora lá. Bora falar desse assunto tão especial. Fala para mim, vocês estão gostando aí? Vocês estão gostando do assunto? Vocês estão gostando das lives? Estão gostando das aulas? Como é que vocês estão? Está aqui realmente numa aula, né? Num mini curso de inteligência espiritual, para você entender o que é. E amanhã, provavelmente amanhã, você já consegue praticar alguma coisa, né? Amanhã, a última aula, vou falar aqui dos benefícios, que é para aguçar teu desejo de praticar, tá? Aguçar teu desejo de praticar a inteligência espiritual. Então, vamos falar dos benefícios da inteligência espiritual. Pela manhã eu fiz uma live curta explicando que é possível, através da inteligência espiritual, que você possa mudar alguns fatores da sua vida, fatores financeiros, fatores espirituais, pessoais, relacionais, tá? É possível. A inteligência espiritual é um tratar de Deus
com a própria pessoa, esclarecendo dúvidas, resolvendo pontos difíceis, tá? Tem pontos difíceis que se tornaram dilemas na sua vida. E esses dilemas, eles podem ser resolvidos com as perguntas certas, tá? Às vezes você consegue fazer sozinho essas perguntas, às vezes você vai precisar da ajuda de alguém. E na inteligência espiritual, existe o ponto do presencial, né? Existe aquele ponto que a gente conversa com as pessoas, faz aí um grupo de 20 pessoas e ensinando, vai aparecendo as coisas, tá? De acordo com o que a gente ensina, as coisas vão aparecendo, os bloqueios vão aparecendo, as traves nos olhos vão aparecendo e aparece um bocado de coisa. Aí a pessoa passa por um processo de ativação da inteligência para resolver as coisas que estão pendentes na sua vida, aquilo que não te deixa crescer, aquilo que não te deixa avançar, né? Pode ter a ver com bloqueios de inteligência, e na inteligência espiritual a gente consegue romper esses bloqueios. Os benefícios, a segunda-feira nós falamos de um assunto, terça-feira de outro, quarta de outro, hoje vai ser o quarto dia nesses assuntos poderosos de inteligência espiritual. E hoje vamos falar sobre os benefícios pessoais da inteligência espiritual. Todo mundo pronto? Bora, senta o dedo no coração. Bora falar desse assunto tão precioso. E hoje eu quero que vocês me ajudem. Vocês me ajudem hoje com esse assunto, porque aqui está um ponto dos benefícios que não dá para revelar todos. Daí eu preciso que vocês perguntem. E aí eu faço essa conexão entre os benefícios e o que você precisa. Tá bom? Tá fechado? Bora fazer isso? Então, em primeiro lugar, quero explicar uma coisa a vocês. Ó, a gente tem que explicar essas três inteligências. A primeira inteligência é o QI, quociente intelectual. Tá? O QI trata-se da inteligência do corpo, da inteligência do cérebro, né? Que você aprende repetitivamente, você consegue expor, de acordo com o que o teu cérebro expõe, você aprende mais uma vez. E isso é físico, isso é natural, tá? Então, a inteligência intelectual, ela tem um benefício direto para o corpo. Ela beneficia você para crescer profissionalmente, enfim, vocês já devem ter ouvido falar bem de inteligência intelectual. As inteligências, elas têm, se a gente utilizar só a inteligência intelectual e a emocional, vai ficar um vácuo no meio, tá? Por quê? Porque a inteligência intelectual tem a ver com o corpo, tem a ver com a parte mecânica da nossa vida, com a parte da máquina chamada cérebro. E a inteligência emocional tem a ver com a parte etérea, com a alma. A alma é sede dos sentimentos e das emoções. Daí, se você não passa para o terceiro ponto, que é a inteligência espiritual, o QS, o que vai acontecer? Vai ficar um vácuo, porque mesmo sendo intelectualmente inteligente, mesmo que a pessoa seja emocionalmente inteligente, ela vai ter um vazio dentro de si, porque ela não conectou o terceiro passo. A última maior inteligência que existe é a inteligência espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. O homem mesmo dormindo tem sonhos, e isso tem a ver com a emoção, com a alma, sim, mas também tem a ver com o espírito. Pessoas com experiências pós-mortes veem coisas que não conseguem compreender, nem pela inteligência do QI, nem pela inteligência emocional. Daí elas entendem que é o espiritual. E qual de nós não tem experiências espirituais? Qual de nós, eu antes de conhecer o Senhor, eu tinha experiências, fortíssimas experiências espirituais. Eu conheci pessoas que sofreram muito, até mesmo por causa de experiências espirituais. Coisas sim que você não tem ideia. Então, o que acontece? Essa terceira inteligência, que precisa ser descoberta por muitos, ela não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com ir à igreja, ir ao templo e a uma ação religiosa. Ela tem a ver com a fé e o espírito de cada um.
Claro que eu não aconselho ninguém, absolutamente, a tentar seguir uma fé sem congregar. Não tem, não está na Bíblia isso. Nós precisamos conviver uns com os outros, congregar. Nós vemos Deus nas pessoas e as pessoas veem Deus em nós. Por isso a necessidade de ir a um templo, por isso a necessidade de ir à igreja. Você precisa entender que indo à igreja, o objetivo é que as pessoas vejam Cristo em você. Esse é o objetivo principal. Não é a igreja para criticar, para olhar, para observar, para seguir um ritual religioso, mas sim para que vejam Cristo em você e você veja Cristo nos outros. Esse é o objetivo principal, primordial. Isso foi muito deturpado, né, com o tempo. E por isso a inteligência espiritual ela não foi desenvolvida. As pessoas pensam que inteligência espiritual tem a ver com experiências espirituais. Não tem a ver. Todos somos espíritos, todos teremos uma experiência espiritual, porque nossa constituição ela é espiritual. Corpo, alma e espírito. Não tem como não ter experiências espirituais. E as experiências espirituais, elas não determinam se você descobriu Deus ou não. Elas não determinam. O que determina é seguir os princípios. Deus, ele não está escondido, mas ele está sustentado pelos seus princípios. Ele criou princípios para se achegar a ele. Se não cumprir esse princípio, não se achega a ele automaticamente. Então a inteligência espiritual, ela vem ocupar um espaço que há muito tempo foi ignorado. Até pouco tempo atrás, os médicos confiavam na cirurgia, confiavam nas medicações, e hoje, depois de um consenso, e isso deve ter acontecido aproximadamente, se eu não me engano, há uns 35 anos atrás, houve um consenso entre os médicos que eles deveriam apoiar a fé da pessoa, porque a fé ajuda a cura, tá? E muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Eu tenho experiência com diversas pessoas de cura pela fé através da inteligência espiritual. A cura pela fé através da inteligência espiritual. Por quê? A inteligência espiritual nos mostra aonde estão os pontos em que a pessoa tem dificuldades para receber a cura. Seja a cura, seja um despertamento espiritual, seja um bloqueio financeiro. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Há pessoas que têm bloqueios financeiros com relação à doação, com relação a dízimos, com relação a generosidade. Tem gente que tem bloqueio com relação a isso. A igreja não precisa do meu dinheiro, eu não vou dar o dinheiro ao pastor. E aí começa um montão de coisa, que tem gente também que é muito inteligente emocionalmente, mas tem pouca inteligência espiritual. E aí começam a falar contra o dízimo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, que outro dia a gente vai falar isso com mais calma. O dízimo, por que ele é 10? Por que Deus fala para dar 1/10 de tudo que você recebe? O número 10, numerologicamente, ele é o número da multiplicação, tá? Então, todo o 10%, todo o dízimo que se entrega é uma multiplicação do que fica, tá? É devolver à fonte aquilo que foi tirado, 100% da fonte, você devolve 10%. E automaticamente as coisas começam a acontecer. Então, tem muita gente que fala sobre o dízimo, tem outros que falam contra o dízimo, outros que falam a favor do dízimo, mas nenhum deles entendem o princípio. Estou escrevendo um livro sobre isso, que vai ser uma surpresa para muita gente. Muita gente que fala mal, porque eu provo dentro da Bíblia que o dízimo é um multiplicador. Agora, a pessoa tem desconfiança de entregar seu dízimo, ela tem um problema de inteligência espiritual. Ela tem um problema. Ela precisa entender, tá? Ah, mas eu sou obrigado? Você não é obrigado a nada, absolutamente. Nunca é obrigado a nada. Tudo com Deus é predisposição. Estamos predispostos a fazer algo, automaticamente nós vamos receber por aquilo que fazemos. Nós vamos obter um acesso naquilo que a gente acredita e não desconfia. Então, o que você precisa entender? Gente, me segura um minutinho só que eu preciso pegar um carregador aqui do celular. Senão, eu vou ficar sem bateria. E eu não tinha reparado isso. Só um instante.
Já peguei. Tudo bem. Prontinho. Tudo certo. Botei o carregador de emergência. E aí já fica carregador portátil. Então, gente, vamos voltar aqui. Todo problema religioso que você tiver, se você ativar a inteligência espiritual, você vai resolver ele. Você não vai resolver com intelectualidade. Você não vai resolver com emoção. Problema religioso tem que ser resolvido com inteligência espiritual, tá? Principalmente esses que dão os piores problemas. Esses que dão as piores confusões, como dízimos, como a forma de servir a Deus, quantas vezes ir ao templo, tudo isso aí se resolve com inteligência espiritual. E é muito mais fácil resolver. Voltando aqui, a intelectualidade, ela ajuda o corpo, 100%, tá? 100% ajuda o corpo. A intelectualidade, ela é uma inteligência que ajuda a tua parte física. A ciência é baseada na inteligência intelectual, a medicina, toda a ciência é a arte da observação. Toda observação ela é feita com os olhos, com os sentidos, e toda observação feita com os sentidos, ela faz parte da inteligência espiritual. Então, o que você precisa entender? A segunda inteligência, que é a inteligência emocional, o que você precisa entender? As pessoas, elas andam confusas com relação à sua espiritualidade, mas elas não estão ativando a espiritualidade. Elas não estão olhando para o lado da inteligência espiritual. Elas estão querendo ser espirituais emocionalmente. Elas estão querendo ser espirituais intelectualmente. E isso não dá para ser. Não dá. A inteligência espiritual, o QS, é a terceira inteligência. É essa inteligência que ela une as outras duas. E ela, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ela potencializa. Então, por que você vê confusões? Confusões com religiosos. Confusões com pessoas com religião. Por que as pessoas têm raiva de pessoas religiosas, se sentem feridas por pessoas religiosas? Falta QS, falta inteligência espiritual. Gente, vocês estão entendendo até aqui? Estamos falando sobre os benefícios da inteligência espiritual. E esse benefício de trazer paz, já até falei sobre a paz que excede o entendimento, né? Excedeu o entendimento, excedeu o emocional, é espiritual. Então isso é inteligência espiritual, quando ela é ativada, ela traz paz a essas pessoas que têm conflitos religiosos, conflitos com religiosos, conflito com religião, conflito com a própria igreja que congrega. Isso tudo se resolve com inteligência espiritual. Então, a inteligência emocional, ela beneficia a alma, tá? Como é que ela beneficia a alma? Porque ela traz equilíbrio à alma. Inteligência emocional, a base central da inteligência emocional é saber o que eu sinto, como eu me sinto, compreender o ambiente que eu estou a partir do sentimento das pessoas. Como as pessoas se sentem, tá? Como elas estão se sentindo com relação àquele momento, com relação a mim mesmo. E quando você entende essas duas coisas, o que acontece? Você passa a agir com muito mais habilidade dentro da situação. O respeito às pessoas, a forma que elas pensam, a forma que elas sentem, e respeitando a si mesmo o que você sente, o que você está passando naquele momento ali. Todos nós trazemos dentro de nós sentimentos prévios, né? A gente já amanhece com sentimentos. A gente chega numa reunião, numa casa, numa sala, numa empresa, já com sentimentos dentro do nosso coração. Na inteligência emocional, a gente aprende sobre os nossos sentimentos, sobre como me sinto no ambiente e como as pessoas que estão no ambiente estão se sentindo. E aí você consegue um avanço muito grande. Toda inteligência emocional é uma conexão de alma. Sua alma ela está frequentemente aberta, tá? Ela emite amor, carinho, graça, misericórdia, todo o tempo. Quando a sua alma encontra uma outra alma que, ao invés de refletir os sentimentos,
e devolver os sentimentos. Quando ela encontra uma alma amargurada, uma alma que está fechada, uma alma que está bloqueada pelos sentimentos, o que acontece? Você vai ficar triste. Por quê? Porque você tinha uma perspectiva de receber de volta aquilo que você ganhou. Aquilo que você deu, perdão. Você receber de volta, ganhar de volta aquilo que você deu. Você deu amor, você não vai receber amor, e aí você fica aflito. Por quê? Porque a alma do outro não estava em sintonia, não entrou em sintonia com a sua, não entrou em rapport com a sua. O que acontece? A inteligência emocional ela te ensina a não deixar que esses sentimentos te atrapalhem, mas que você seja um emissor de bons sentimentos o tempo todo. Só que a inteligência emocional, ela vai parar. Ela vai parar quando ela encontrar uma pessoa espiritualmente fechada. Tá? Uma pessoa espiritualmente fechada, bloqueada, ela não vai se abrir. Talvez ela seja uma pessoa intelectualmente inteligente, que ela consegue lidar com situações intelectuais, científicas, muito bem. Porém, provavelmente, ela não vai saber lidar com as emoções, e muito menos com o espírito. Porque uma pessoa que tem um problema emocional, provavelmente ela tem um detalhe a aprender sobre a inteligência emocional. Mas isso pode ir mais além. Pessoas emocionalmente inteligentes, às vezes, continuam sentindo o mesmo vazio espiritual. Provavelmente, quem entende, pratica a inteligência emocional, ela vai buscar a inteligência espiritual. Ela vai buscar espiritualidade. Só que as pessoas estão chamando de espiritualidade qualquer coisa que se liga a uma religião. Esse é o grande problema. Espiritualidade deve ligar a pessoa à inteligência espiritual, não a uma religião ou a uma religiosidade. Eu sou uma pessoa, eu sou espiritual e eu preciso de uma imagem, eu preciso de um quadro. Eu sou espiritual, eu preciso de um objeto, de um objeto para representar a minha fé. Aí é que entra um grande problema, porque a inteligência espiritual não é buscar fora, é buscar dentro de si, tá? Buscar dentro de si o significado, buscar dentro de si a identidade, buscar dentro de si a paternidade. Assim como o DNA está por dentro das células humanas, assim também o DNA espiritual ele não está por fora, ele não pode ser pesquisado por outra pessoa. A inteligência espiritual só pode ser acessada pela própria pessoa, tá? Ela não pode ser acessada por outro. Vem cá, me dá a mão que eu vou te levar a sua inteligência. Não existe isso. Eu posso ativar a tua inteligência espiritual, mas eu não posso fazer por você, porque ela é a inteligência que une corpo, alma e espírito. Ela é a inteligência que une passado, presente e futuro. Ela é a inteligência que une Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é a inteligência que une tudo que é três na nossa vida. A inteligência espiritual, ela une, tá? Por isso é que ela é fundamental, tá? Fundamental. Então a inteligência emocional, ela é maravilhosa. Eu amo demais, eu amo os meus mestres de inteligência emocional, mas ela não é a espiritual, tá? Espiritualidade não tem a ver com objetos. Espiritualidade não tem a ver com música. Isso é uma expressão da espiritualidade, mas não é a espiritualidade, tá? Um quadro pode ser expressão, desde que aquele quadro não seja o objeto que te leve à religiosidade, à espiritualidade. Eu não posso pegar uma Bíblia e falar assim, eu sou espiritual porque eu tenho uma Bíblia. Não. Eu sou espiritual quando eu aprendo, estudo, recebo da palavra a revelação e a compreensão vem também sobre mim através do meu espírito. Aí sim, mas andar com a Bíblia não torna ninguém espiritual. Repetir a Bíblia não torna ninguém espiritual. A inteligência espiritual, ela te leva à plenitude.
É possível? Sim, Deus disse para Abraão assim: anda na minha presença e seja perfeito. Olha isso. Andar na presença de Deus é mais que evidente que precisa ter o mesmo pensamento que Deus, a mesma inteligência que Deus. Quais são os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Deixa eu ler aqui vocês, aqui, os comentários. Deixa eu ler aqui um pouquinho, que é para segurar um pouco aqui a velocidade. Eunice Melo, foi o que aconteceu com ela ontem, sentiu a necessidade da inteligência espiritual. Muito bem, tem que ativar. Nem sabia que existia, e quando conheci, mestre com letra maiúscula é o Senhor Jesus, tá? Eu sou apenas um servo, igual vocês. Não estou puxando sua orelha não, tá, dona Ela? Para de bloqueio. Eu estou conversando com você. Ninguém puxa a orelha de ninguém. A gente só conversa e se cresce junto. Se encantou pelo assunto. Muito bem, também sou apaixonado demais por esse assunto. Eu também não, mas senti a necessidade de entender sobre o espiritual. Vocês vão ver fantasma hoje. Tem gente que pensa isso, né? Que vai acessar o mundo espiritual, acha que vai ver fantasma, acha que vai ver gente puxando o cobertor, puxando o pé de noite. Tem pessoas assim, né? Que acha isso, que não quer se envolver com o espiritual porque acha que alguém vai puxar o pé de noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No espiritual de Deus só tem paz, só tem glória. No espiritual do mal, que não é inteligência, é o mundo espiritual, são as potestades que Paulo diz em Efésios 6. Existe sim as potestades espirituais. São fantasmas? Não. Puxam cobertor? Um dia eu vou explicar sobre isso, como é feita essa materialização da energia, tá? Mas você não precisa ter medo de fantasma. Fantasma é uma energia de muito baixa qualidade, tá? Mas existe? Não existe, até porque fantasma do jeito humano não existe. O que existe são energias propositais, são seres que circulam lá, né, nas regiões celestes. Por isso, quando eles descem aqui, mas não é como as pessoas pensam. É um espírito zombeteiro. O pior espírito zombeteiro que existe é chamado homem. É o pior espírito zombeteiro. Esse aí você tem que ter medo, porque esse é o pior de todos. É o que mais prejudica as pessoas, é um fantasma chamado homem. Tá? Um homem arrogante, uma mulher arrogante, é um fantasma que prejudica todo mundo. Mas não tenha medo absolutamente de nada com relação ao mundo espiritual. Existe autoridade, existe patentes no mundo espiritual, né? Existe patente. Vamos voltar aqui. A inteligência espiritual, qual é o principal benefício dela? É que a pessoa tem pessoas extremamente inteligentes. Eu já conheci advogados que trabalhavam na Conlurb como gari. Só passou na prova da OAB, que dizem que é uma prova dificílima, eu não sei que eu não fiz. Uma prova dificílima. Aí, olha isso. Ele não consegue produzir recurso financeiro. A pessoa tem inteligência intelectual. Pessoas com inteligência emocional maravilhosa, que ninguém perturba aquela pessoa. A pessoa vive num modo zen, né? Ela ativou o modo zen. Nada perturba, nada abala. Se comer tá bom, se não comer também tá bom. Porém, são pessoas também que não são realizadas. Eu não estou falando que o dinheiro realiza as pessoas, não estou falando isso. Mas se você não tiver um mínimo de autoridade para realizar algumas operações financeiras, a gente está fora desse mundo, que esse mundo funciona com operações financeiras. Desde que a gente nasceu já era assim, né? Primeiro foi o escambo, que era a troca, depois a troca passou a ser muito pesada, e aí preferiram usar o metal cunhado. Depois do metal cunhado surgiu o ouro, por fim surgiu o dinheiro, né? Então, a gente precisa entender que nós temos uma relação com essa energia chamada dinheiro, e o dinheiro ele é espiritual, tá? O dinheiro é espiritual. Um dia eu vou explicar sobre isso. Aliás, na semana que vem, provavelmente, eu vou estar explicando sobre isso, quando nós falarmos de finanças espirituais. Então, para você entender, de fato, a inteligência espiritual, você vai ver pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm um equilíbrio emocional. Vai ver pessoas que têm equilíbrio emocional, que são inteligentes, que unem essas duas coisas, mas sentem um vazio dentro de si.
A inteligência espiritual, ela é o ápice das inteligências, tá? Ela é o ápice da inteligência. Eu vou ler com vocês aqui um texto. Por favor, quem tiver a sua Bíblia, abra, porque essa aqui é a base total de você entender os benefícios da inteligência espiritual. Está no livro de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 6 ao 16. Apenas 11 versículos. É fácil e a gente vai ler. Alguém pode colocar aí? 1 Coríntios, capítulo 2, do 6 ao 16. Tá? Escreve aí pra gente, para ficar marcado, que depois as pessoas elas vão abrir. Quem não tiver com a Bíblia agora, vai abrir depois. Diz assim, ó: todavia, falamos sabedoria, não é de sabedoria, falamos sabedoria. Falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem do príncipe deste mundo, que se aniquilam. Vamos explicar isso aqui. A sabedoria humana e a sabedoria espiritual do mal, elas se aniquilam. Você precisa entender isso. O príncipe desse mundo é Satanás. Ele tem umas filosofias bem estranhas. Satanás usa os poderes da natureza, a ciência, para a destruição de vidas. Tá? Existe uma ciência nisso, existe uma sabedoria nisso aí. E é uma sabedoria do mal. Armas, a pólvora sendo usada como arma, as bombas, isso aí são sabedorias do príncipe deste mundo, pra você ter uma ideia. É ele que abre esse entendimento para as pessoas descobrirem essas coisas, levando para o mal, né? Levando para a destruição do homem. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ó, ela não está escondida, ela está oculta através de mistérios. Qual é a diferença de mistério para coisa que ninguém pode saber, para segredo? A diferença é que o mistério ele tem que ser desvendado. Todo mistério precisa ser desvendado. Tudo bem? Tem pessoas que acham que mistério é uma coisa secreta. Não é. Mistério é para ser desvendado. E a sabedoria espiritual desvenda mistérios. Aí vamos continuar aqui. Oculta em mistério. Ó, a sabedoria de Deus está oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito, ó, isso aqui que você precisa pegar. Olha isso aqui, sobre inteligência espiritual. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas ocultas, tá? Pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso aqui é muito mistério. As profundezas de Deus. Vou falar sobre isso qualquer dia com vocês. Porque qual desses homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, né? Quem conhece o homem é o espírito do homem. Por isso que quando a gente faz perguntas para nós mesmos, nós descobrimos quem somos. Porque o espírito do homem conhece o próprio homem. Que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? O espírito do mundo são as filosofias que a gente já conhece, a filosofia das pessoas. Tem umas filosofias aí bem complexas, tá? Que se você se deixar levar, você se perde nelas. Mas são filosofias humanas, tá? São filosofias vindas do homem. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A sabedoria espiritual, o interessante dela é que a intelectual você precisa treinar o cérebro. A emocional, você precisa treinar as emoções e ensinar a sua alma algumas coisas. Mas a espiritual, ela é plena.
ela é total, ela é gratuita, é a mais poderosa e a mais fácil de se obter. Mas por que as pessoas dificultam? Dificultam porque tudo que é gratuito, tudo que não dá trabalho, o homem, ele acha que não presta. Por quê? Porque quando o homem pecou, o Senhor disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a pessoa acha que tem que suar. Toda vez que você acha que tem que suar, você vai fazer um trabalho, você acha que tem que suar para ganhar dinheiro, você está ligado ao pecado. Está tudo bem. O teu trabalho tem que ser feito com prazer, com alegria. E aí você vai descobrir a inteligência também espiritual nisso, de fazer as coisas com alegria e com prazer. Vou continuar aqui. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Deixa eu parar um pouco aqui. Por que algumas vezes eu falo assim, gente, a gente vai falar as coisas doidinhas aqui, né? Porque não tem como a gente comparar as coisas do céu com as coisas que estão na terra. Quando eu falo assim, uma biblioteca de respostas, confunde a cabeça de muita gente. Como é que pode uma biblioteca de respostas que não tem perguntas? Né? Como é que pode isso? O que é uma biblioteca de respostas? Porque você aprendeu que o ensino ele é progressivo, né? Você primeiro tem que conhecer a operação de somar, para depois conhecer de subtrair, para depois conhecer de multiplicar, que é uma operação de somar, de adição reforçada. Depois você aprende a de dividir, que é uma operação de divisão, de subtração avançada. No mundo espiritual, na inteligência espiritual, não tem isso. Não tem. Tudo é já. Tudo é imediato. Vocês estão entendendo isso aí? Fala aí. Todo mundo quietinho. Bora. Tem gente sentando o dedo no coração aí. Muito bem. Bora, se movimentem aí. Escrevam alguma coisa. Vocês estão entendendo até aqui, queridos? Estão entendendo que não precisa de esforço? A inteligência espiritual tem uma... um psicólogo chamado Mihaly, eu chamo ele de Mihaly, mas tem um nome antes do segundo Mihaly. Ele escreveu um livro chamado Flow. Eu gosto muito desse livro, eu aprendi muito com esse livro, eu aprendo até hoje. Quando a gente quer acessar a inteligência espiritual, quando eu começo a falar com vocês aqui, eu entro num processo de flow, eu falo, e quanto mais eu falo, mais eu sei. É isso. Aí você fala assim, mas como é que você estudou? Eu acesso, não é estudar. Eu só estudo para organizar aqui, para passar para vocês. Mas é um acesso. É um acesso em que a revelação leva ao entendimento. Tá? Mas o que eu preciso ler? Eu preciso conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra, eu vou me sentir perdido, vou achar que eu estou doido. Tá? Então a gente precisa conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Se aprofundar na palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra. Então, o que você precisa entender aqui? Nós falamos de coisas espirituais comparando com coisas espirituais, não são com coisas naturais. Tá? Essa biblioteca aí só tem respostas. E a inteligência intelectual, você precisa estudar, ler muito para ter. A inteligência emocional, você precisa treinar a tua alma. Mas a inteligência espiritual é só você entrar. É só você ativar ela. Tá? Mas eu vou virar um monstro, eu vou virar uma pessoa que sei de tudo. Não, você vai se tornar uma pessoa humilde, uma pessoa branda, uma pessoa que ama a gente, uma pessoa que ama quem não tem conhecimento de Deus. E você vai lá apresentar. Você vai ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Tá? Você vai passar a olhar para uma pessoa nos olhos e você vai dizer assim, você tem um problema assim, assim, assim. Eu vou te ajudar a resolver. Não porque nós temos a solução, mas nós conhecemos onde está a resposta. Inteligência espiritual vai levar você para dentro de você mesmo. E você vai se conhecer. Você vai entender algumas coisas na sua vida que você hoje não entende. Isso é muito profundo. Gente, está todo mundo aí? Então vamos lá. Seguindo, versículo 14. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Olha isso. E não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. É isso aí. Aqui está o fundamento da inteligência espiritual. Se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E
e ele de ninguém é discernido. Não dá para discernir uma pessoa espiritual, tá? Uma pessoa com a inteligência espiritual ativada, não dá para entender. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu procuro pessoas para fazer sociedade e eu vejo uma intelectualidade muito profunda na vida da pessoa, eu vejo um equilíbrio emocional muito grande, mas quando a gente bate o olho para ver o espírito, não flui, não funciona. Aí eu prefiro não fazer negócio com uma pessoa assim, tá? Mas isso aí é discernir o espírito da pessoa, discernir o coração da pessoa. Porque quem conhece... Esse aqui, o último aqui é profundo, tá? Esse último é muito profundo. Isso aqui é o resumo. Eu estou até dando um resumo antes do fim da aula, né? Da última aula é amanhã, mas eu estou dando um resumo hoje. Ó. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É isso. Você vê muita briga de religiosos, né? Briga de religião, briga de pessoas que quer defender o que acredita, quer defender a imagem que tem, quer defender sua denominação. A pessoa quer que o outro frequente a denominação dela com a roupa que ela acha que tem que ser, tá? E tudo isso aí, essas guerras que acontecem, a pessoa fala assim, eu sou espiritual, isso aqui é espiritualidade. Não é. Espiritualidade é quando você se esforça para conhecer mais o Senhor. Espiritualidade é quando você tem a mente de Cristo para acessar a inteligência de Cristo. Espiritualidade é quando você entrega a Ele suas duas inteligências, reconhecendo que a sabedoria, a inteligência espiritual, ela é maior que todas. E para isso é preciso humildade. Falei ontem aqui dos requisitos, tá? Os requisitos da inteligência espiritual. É necessário humildade, é necessário querer fazer pelo outro. É necessário. Olha, mete o dedo no coração aí, vamos ver se a gente chama mais pessoas, que eu vou terminar agora, daqui a 10 minutinhos. E aí, vamos ver se a gente consegue chamar algumas pessoas que possam estar ainda disponíveis para assistir. Se você tiver aí alguém para chamar, faça isso, eu chamei aqui. Vamos ver. Outra coisa também. Tem gente que acha que culpa é espiritualidade. Tá? Eu estou me sentindo culpado porque eu pequei. Deus está me cobrando. Culpa não é espiritualidade. Culpa é um negócio que você tem que resolver. Resolve isso aí entre você. O que você fez? Você achou errado o que você fez? Conserta. Conserta. Se conserta com você. Resolve esse negócio contigo. Não fica achando que Deus ele vai cobrar você de alguma coisa. Não fica achando que Deus ele vai querer punir você para você ser espiritual. Isso não vai acontecer. Nós somos punidos pelos nossos próprios erros. Perguntaram aqui uma vez, não me lembro quem foi, por que as crianças sofrem? Né? Por que existe morte de crianças? Guerras? Eu expliquei aqui, eu vou explicar de novo. Questão de estrutura. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o homem. O homem cria estruturas para si. As estruturas que o homem cria, ele não pede participação de Deus, ele não pede para Deus participar, ele não pede inteligência a Deus, ele não pede sabedoria a Deus. Ele cria estruturas que quando se estragam, causam grandes prejuízos. Essas estruturas trazem doenças, trazem os males, trazem a violência para a humanidade. Tudo é estrutura. Se o homem soubesse viver bem em sociedade, viver conforme Deus determinou, ele não teria problemas estruturais. Mas tudo que você vê, a violência que você vê, a guerra que você vê, as brigas entre pais e filhos, filhos e pais, tudo isso são estruturas, problemas estruturais. Mas Deus não pode evitar. No momento que o homem cria uma estrutura, o homem ele é dono da terra, ele governa a terra. Se ele cria uma estrutura terrena e ele não pede uma ajuda espiritual, uma ajuda de Deus, ele vai ser responsável pela estrutura que criou. Deus não pode negar a si mesmo, não pode ser contra o que ele próprio fala. E quando ele entregou a terra ao homem para administrar, Deus não vai interferir. Deus vai interferir lá no final, como está em Apocalipse, ele vai interferir, mas a terra já vai estar com um grande número de pessoas
tá? Um grande número de pessoas espirituais para que isso possa acontecer. Então, para a gente resumir, os benefícios da inteligência espiritual: cura, transformação, prosperidade, relacionamento, vida cristã, vida com Deus, vida com o Senhor. Tá claro aqui no versículo 16. Nós temos a mente de Cristo, tá? E é com essa mente que nós acessamos a inteligência. Damos entrada na inteligência espiritual. É com essa mente que nós temos esses enormes benefícios. Por que uma pessoa seria espiritual para se sobrepor sobre o outro? Por que alguém seria espiritual para não levar pessoas a Cristo? Por que alguém diz ser espiritual, mas causa mais divisão do que unidade? A gente é pela unidade. É muito mais fácil corrigir um filho dentro de casa do que fora. Nenhum servo de Deus, nenhum homem com inteligência espiritual, com espiritualidade, pode ser sectarista. Reservar para si só a sabedoria, reservar para si só a comunhão com Deus, contato com Deus. A Bíblia diz: o Espírito não é dado por medida. O Espírito é dado de acordo com a tua capacidade de receber. É aquela vasilha que eu sempre ensino a vocês. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas qual é o tamanho do teu recipiente? A espiritualidade depende do recipiente. A pessoa está ocupando seu recipiente com idolatria, ocupando seu recipiente com rituais, ocupa seu recipiente adorando pessoas. Como é que a pessoa vai conseguir ser espiritual? Como é que vai ativar a inteligência espiritual dessa forma? Como? Você está ocupando, quando você adora a pessoa, você está sendo, talvez seja emocionalmente inteligente. Quando a pessoa idolatra uma imagem, ela criou aquela imagem como sendo símbolo das coisas que ela resume como espiritualidade. Como assim, gente? Como é que você pode fazer isso se essas coisas são criadas por seres humanos? São criadas por mãos humanas? Quando o Senhor fala sobre não criar imagens, nem do que está acima nos céus, nem do que está embaixo da terra, nem do que está sobre a terra, é pelo simples fato que quando o homem ele contempla uma imagem, quando ele olha uma imagem, acontece que ele imita aquela imagem. Por quê? Porque o cérebro só memoriza imagem. O cérebro não memoriza palavras. Tudo no nosso cérebro é imagem. Quando eu falo com você, o cérebro está organizando uma série de imagens. E aí ele interpreta isso e eu falo. Qual é a imagem da inteligência espiritual? É contemplar a grandeza de Deus. É saber que lá tem todas as respostas. É saber que lá tem toda a glória, todo o poder. Por que eu vou ficar preso aqui na Terra? Por que eu vou ficar preso com ideias humanas? Tá? E essas ideias humanas, as pessoas chamam de crença, né? Crença, nós somos levados a uma série de crenças, no desenvolvimento pessoal nós chamamos de crença. As crenças são marcas lá feitas na infância, mas essas crenças, elas simplesmente são opiniões de pessoas. E quando você cresce espiritualmente, você amadurece espiritualmente, você ativa a inteligência espiritual, você diz assim: o que tem a ver com a opinião dos outros? Não tem nada a ver. Deixa eu seguir a opinião de Deus. Qual é a opinião de Deus sobre mim? Eu vou entrar para dentro de mim, eu vou descobrir. Eu tenho uma porção do Pai dentro de mim, eu tenho uma porção de Deus dentro de mim. E por que eu vou seguir o que disseram, o que acharam? Qual o que acharam sobre mim? O que viram e me ensinaram? Eu não preciso disso. Eu não preciso das limitações humanas. Nós temos a mente do próprio Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Com a mente de Cristo eu acesso essa biblioteca de respostas, que é a inteligência espiritual. Agora, você não pode entrar lá para roubar alguma coisa, para ter uma ideia. Não é para isso. Não é. Você entra lá para trabalhar a ideia das pessoas, você entra lá para ajudar as pessoas, você entra lá para trazer novidade. E as pessoas hoje elas estão muito temerosas, elas têm medo de ser ajudadas. Tá? Aquela velha frase: esmola demais, o cego desconfia. Vemos pessoas desconfiadas, pessoas que não confiam nas outras, pessoas que estão querendo vencer por conta própria, porque acham que isso é o objetivo da vida delas. Não é. O objetivo da nossa vida é viver para Cristo, é juntar pessoas, é unir o que foi separado.
tá? O Senhor disse assim, aquele que comigo não ajunta, está espalhando. Então, o nosso objetivo é juntar, o nosso objetivo é encontrar pessoas com o mesmo propósito espiritual que nós. Você precisa entender isso, você precisa compreender essas coisas, para que a inteligência espiritual seja ativada na sua vida. Quanto maior o amor, quanto maior a atenção que você dá às coisas dos outros, mais inteligente espiritualmente. E o que vai vir? Qual o benefício disso? Quando você acessa a inteligência espiritual, você vai também aprender a fazer perguntas, e todos os problemas que você tem precisam de respostas, tá? Só que problema, para que você venha solucionar, você não precisa da solução, você precisa saber fazer perguntas, tá? E quando você se relaciona com pessoas, você fica mais habilidoso em fazer perguntas, até para você mesmo. Então, entenda isso. Também tem aquelas pessoas que são abnegadas, que elas fazem tudo para os outros e não fazem para si. Não dá para fazer por ninguém sem antes ter feito para si mesmo. Eu não vou conseguir te ensinar a uma coisa que eu não estou vivendo para mim. Por quê? Porque me falta experiência. A didática ela é boa, a didática transforma. A gente conhece professores que falam sobre negócios que nunca tiveram uma empresa. Para mim, isso é absurdo. Mas tem alunos que aprendem com eles, se tornam grandes empresários. Vai saber como? A pessoa está ensinando o que nunca fez, mas a didática é tão boa, a pedagogia que se usa é tão boa, né? A didática, o jeito de ensinar é tão bom que a pessoa consegue aprender. Mas o próprio professor nunca teve uma empresa. Na inteligência espiritual, isso não pode ser assim. Primeiro você mergulha, primeiro você entra para dentro de si mesmo, depois você sai para fora de si mesmo. Tá? O autoconhecimento é expressado com exposição. Toda pessoa que se conhece, ela vai se expor, porque ela já não tem medo de se expor. A pessoa que não se conhece, ela tem vergonha de se expor, ela tem vergonha de falar, ela tem vergonha de ajudar as pessoas, porque ela não se expôs. E ela não tem segurança em ajudar, ela não tem confiança em ajudar pessoas, porque ela não saiu de dentro de si mesma. Então, vamos fechar por aqui hoje. Vocês estão entendendo? Eu acho que hoje eu estou um pouquinho mais sério do que ontem, né? Mas está tudo bem. Vocês aprenderam alguma coisa? Amanhã, finalização da nossa introdução à inteligência espiritual. Vocês acham que a gente conseguiu explorar muita coisa? Isso é só a introdução. Isso é só a introdução, isso é só o mapa. Se a gente descer lá, a gente vai conhecer o território, tá? A gente vai conhecer as casas, a gente vai conhecer os detalhes. Você entendeu? A gente vai conhecer tudo. A gente só está falando do mapa, a gente só está sobrevoando a inteligência espiritual. Mesmo quando a gente dá um rasante lá, né, para ver alguma coisa, mas basicamente nós só estamos sobrevoando, tá? Só sobrevoando. Não falou de barata? É verdade, não falei da barata. Verdade, tem razão, né? Barata, ela é uma representação dos medos, né? Interiores das pessoas. Tem gente que tem barata espiritual, sabia? Viu? Você foi provocar, agora eu vou ter que falar. Barata espiritual. O que é barata espiritual? É aquela pessoa que tudo que acontece com ela não foi ela, foi o diabo. É a barata espiritual, tá? Que o diabo está me impedindo, ela que é preguiçosa. Que o diabo não me deixa acordar cedo. Fala sério, não é por aí, né? Porque o diabo me impediu de assistir a live hoje. Para, gente. Por favor, cadê a estrutura? Se a internet não está boa, isso é estrutural, tá? Se você não acordou cedo, é estrutural. Mas o diabo impede? Sim, a gente conversou aqui sobre batalha espiritual. Existe. O diabo, a maior virtude dele é tirar o poder das pessoas. Fala aí se você tem alguma barata espiritual aí na sua vida. Viu, dona Ela? Foi perturbar, a Eunice foi perturbar, a gente vai falar barata espiritual. Tudo para a pessoa é o diabo isso, o diabo aquilo, porque o diabo não quer que eu tenha as coisas, a pessoa não tem gestão financeira, fala que o diabo não quer que eu tenha, né? Não é por aí. Então tem que entender as coisas. Tem que entender, tudo é um processo, não tem que ficar com vergonha de nada. Tudo é um processo, tá? Se nos ensinaram mal, por exemplo, meus pais não me ensinaram gestão financeira.
Nunca me ensinaram. Meus pais nunca me ensinaram sobre dinheiro. Dinheiro para mim virou um barato espiritual um certo tempo. Eu tinha uma renda de, não vou dizer de quase não, era mais de 10 mil reais. E no entanto eu não tinha gestão sobre aquilo. Mamãe dizia uma frase que dizia assim, ó: se você guardar com fome, o diabo vai e come. Então eu achava que eu tinha que gastar todo o dinheiro que eu ganhava. Era a minha barata espiritual, era o diabo. Eu achava que era o diabo na minha finança. Vocês estão entendendo isso? Então, tire isso da sua vida. Inteligência espiritual também serve para isso. Detectar os pontos, detectar aonde está as tretas, onde está lá os incômodos da vida da pessoa, né? E aí, quando você detecta, você consegue vencer, você consegue passar por cima. Gente, beijo no coração. Não vou fechar 1 hora hoje, já está quase chegando. A gente tem que terminar mais cedo para a gente ter mais tempo para curtir a tarde, né? Bora lá? Beijo no coração. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Compartilhe depois. Fale para as pessoas. Manda vir assistir aqui sobre inteligência espiritual. Você não vai encontrar esse conteúdo por aí. Eu queria fazer um desafio para vocês. Procurem no Instagram sobre inteligência espiritual. Procurem pessoas que falem sobre inteligência espiritual. E aí compara com o que nós estamos aqui ensinando você. Isso aqui é só a introdução, tá? Só a introdução. Não te ensinei a ativar, não te ensinei a acessar, não te ensinei nada disso. Só a introdução. Você já aprendeu pra caramba, tá? Procura aí no Instagram, depois você me fala se tem um conteúdo igual. Ah, mas isso aqui é religioso? Não, não. Vocês já devem ter visto algumas pessoas aqui no Instagram. Quando chegam, já me conhecem. Aí fala assim, Pastor Jairo, eu tenho um outro perfil e meu nome lá é Pastor Jairo. Eu sou ministro do Evangelho, tá? Mas eu sou ministro do Evangelho para a igreja que eu dirijo. Mas aqui eu quero que você aprenda inteligência espiritual. Aqui eu sou Jairo Cavalcante e eu prefiro ser conhecido como Jairo Cavalcante do que como pastor. Por quê? Não tenho nada contra. Mas o que eu quero te ensinar aqui não é para religioso. Tá? Não é para quem quer seguir uma fórmula secreta, é para quem quer crescer espiritualmente. É isso que eu quero que você entenda. O conteúdo aqui é para quem quiser crescer espiritualmente, quem quer realmente resolver as coisas. Não é um conteúdo para você pedir oração para alguém. Não é um conteúdo para você achar que outra pessoa vai te ajudar. Não vai. Quem vai ajudar é você mesmo. E é isso que eu quero que você entenda. Tá? O conteúdo aqui ele é pesado. E ele tem que ser pesado. Tá? A religiosidade, ela bota na cabeça das pessoas que outro vai fazer por ela, que tem alguém com a mão santa lá para impor a mão. Eu falo para você, eu ensino você a ser curado. Ah, se você quiser que Deus te cure, Deus vai te curar. Tá tudo bem. Mas o mais importante é que você precisa reconhecer essa cura para que depois de ser curado, não te aconteça coisa pior. Foi o que o Senhor falou. O Senhor disse assim, ó, vai, não peques mais para não te acontecer coisa pior. Aí a pessoa é curada, daqui a pouco vive uma vida que não dignifica o nome do Senhor. Aí quando precisa de cura de novo, vai procurar novamente o reverendo, vai procurar novamente o pastor, vai procurar novamente o padre. Por quê? Eu quero que você, quando você aprender a curar a si mesmo, você nunca mais voltar atrás. Quando você aprender a lidar com seus próprios pecados e entender como buscar o perdão por isso, você nunca mais vai voltar atrás. Quando você conhecer o verdadeiro Senhor, você nunca mais volta atrás. Por isso é que eu digo para você e continuo insistindo. Conheço a palavra, sou teólogo, estou teólogo, bacharel em teologia. Então, mas não é isso que leva você a acessar a inteligência espiritual. Não é. Não é. Teologia, a meu ver, há muito tempo ela está ultrapassada. As pessoas estão aí guerreando, brigando entre... eu sou arminiano, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá, eu sou wesleyano. Para com isso. As pessoas fizeram no passado, você faz agora. Então, por favor, eu falo sim em nome de Jesus, eu creio na paz em Cristo, porque a paz em Cristo resolve todos os nossos problemas e nos deixa iguais, né, perante Deus. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Existe sim a religiosidade, mas aqui nós falamos de espiritualidade, a real. Aqui não precisa ser carregada por nenhum tipo de denominação e nenhum tipo de nomenclatura. Então, eu sou Jairo Cavalcante, o Senhor me chamou,
para ser quem eu sou. O Senhor me chamou para falar dessas coisas aqui. Foi para isso que o Senhor me chamou. Então eu estou aqui com vocês. Tá bom? Fechado? Bora acessar, bora ativar a inteligência espiritual para depois acessarmos. Tá fechado? Sumiu todo mundo? Estão pasmados? O que houve com vocês? Fala comigo. Falem comigo. Vamos fechar a live? Podemos? Beijo no coração de todos, ó, coração aberto com relação a generosidade, oferta, dízimo, tá? Coração aberto. Sempre. Não fica com essas tretas de religioso, não. Coração aberto. Isso vai te fazer bem, espiritualmente bem. Tá bom? Beijo no coração de todos. Qualquer coisa, pergunta lá nos comentários. Tamo junto. Beijo, até amanhã. Ó, vamos fazer um print direitinho aí, porque os nossos prints aí estão saindo eu com cara de assustado. Então, eu vou fazer uma carinha bonita aqui, ó. Tiraram o print? Beijo.